Continuando o capítulo 3 do nosso livro Nossa Suficiência em Cristo, necessita Deus de um psiquiatra? Com efeito, os seus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Salmo 119, 24. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 28, 29. Em 1980, a Grace Community Church, Igreja Comunidade da Graça, foi alvo de um processo judicial que acusava de negligência os pastores da igreja porque havíamos procurado ajudar um jovem com tendências suicidas por meio de verdades bíblicas. Foi o primeiro caso de negligência clérica que se tem notícia do sistema judicial da América do Norte. A mídia secular teve nisso um verdadeiro prato cheio, pois o caso se estendeu por anos. Alguns telejornais chegaram a noticiar em rede nacional que nossa igreja havia encorajado o jovem a se suicidar, ensinando-o que o suicídio era um caminho certo para o céu. É claro que isso não é verdade. Ele sabia muito bem, através das Escrituras, que o suicídio é errado. Nós o encorajamos a permitir que a palavra de Deus o conduzisse a um conhecimento íntimo e apropriação dos recursos disponíveis naquele que queria curar sua mente perturbada. Ele tragicamente se recusou a aceitar nosso conselho e tirou a sua própria vida. Uma das principais questões que se levantou foi se as igrejas deveriam ter o direito legal de aconselhar, mediante a Bíblia, pessoas perturbadas. Muitos diriam que dar conselhos bíblicos a alguém é uma maneira simplista de aconselhamento. As pessoas tendem a dizer que a Bíblia serve bem para as pessoas normais, mas pessoas que têm problemas reais precisam da ajuda de um especialista em psicologia. Assim, esse processo judicial procurou defender a postura de que os conselheiros da Igreja estavam obrigados a encaminhar pessoas seriamente deprimidas e com tendências suicidas a profissionais do ramo de saúde mental. Procurar aconselhar tais pessoas mediante a Bíblia implicaria em irresponsabilidade, negligência e, por tal atitude, os conselheiros da Igreja deveriam ser considerados moral e legalmente culpados. A verdade que prevaleceu no tribunal recebeu pouca ou nenhuma cobertura nos noticiários de rede nacional. Houve testemunho no sentido de que o jovem em questão estava debaixo do cuidado de um psiquiatra. Além da orientação bíblica que ele recebera de nossa equipe pastoral, ele havia procurado tratamento psiquiátrico. Ademais, ficou evidente que nossa equipe o havia orientado no sentido de ser examinado por vários médicos para se certificar de que a depressão dele não tinha causas orgânicas ou químicas. Ele passou por todo tipo de terapia disponível, mas ainda assim resolveu tirar a própria vida. Fizemos tudo o que estava a nosso alcance para ajudá-lo. Ele rejeitou nosso conselho e voltou as costas para a suficiência espiritual em Cristo. Os tribunais não apenas levaram em conta o direito na primeira emenda da Constituição, que declara a liberdade religiosa, na qual o governo não deveria se intrometer, e nós ganhamos a causa nas 3 instâncias, como também os juízes expressaram opinião no sentido de que a Igreja não havia falhado quanto à sua responsabilidade de dar ao jovem o atendimento adequado. O veredito por eles, emitido, declarou que nossa equipe fez mais do que simplesmente cumprir suas obrigações legais e morais ao procurar ajudar o jovem que havia buscado nosso conselho. A promotoria apelou para a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte recusou-se a ouvir o caso, permanecendo, portanto, a sentença do Tribunal Estadual da Califórnia, que havia inocentado a Igreja. O mais importante disso tudo foi o fato de que este caso reafirmou o direito constitucional da Igreja a aconselhar com a Bíblia, estabelecendo um precedente legal para evitar que tribunais seculares intrometam-se na área de aconselhamento da Igreja.